responsabilidade nesse ano que começa, não só porque é um novo ano, não é um novo ano assim comum esse, né? Esse é o novo ano de um novo século e de um novo milênio. Então é um ano muito especial, e eu mesma dizia que no dia 31 de dezembro, eu fiquei muito comovida, e por várias vezes durante o dia, meus olhos se enchiam d'água quando eu me lembrava que era o terceiro milênio que se aproximava, e a esperança que ele traz, né? Tudo que nós estamos esperando, na nossa alma tem uma ânsia de uma mudança no mundo, e é o terceiro milênio que vai trazer. É claro que não vai ser nesse ano, não é? Mas está agora, chegamos à época que isso vai acontecer, e nós temos que estar preparados, fazendo a nossa parte para poder partilhar dessa era de paz que a Terra com certeza vai viver. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais, né, já no século XIX, há 2 séculos atrás, vejam os irmãos, ele pergunta aos espíritos imortais o que era possível fazer para a gente se melhorar, para melhorar a Terra. E os imortais, os espíritos imortais, né, os mentores de luz, respondem: conhece-te a ti mesmo. Né? Ele diz, aliás, está escrito assim naquela pergunta: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio era Sócrates, né? Que essa pergunta, por sinal, não é de Sócrates. Ele, quando foi à cidade de Delfos, ele viu lá no frontal do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Ele achou tão fantástica aquela colocação que ele levou para Atenas e incluiu na sua maiêutica. O que é a maiêutica? É aquele processo de aprender por perguntas e respostas, como é o caso do Livro dos Espíritos. Ele pergunta aos imortais e os imortais respondem, e assim se dá o esclarecimento, semelhante à maiêutica de Sócrates. Muito bem. Então, a gente estava trabalhando nessa direção e dizíamos, né, uma das formas de eu me conhecer, saber quem sou, porque na verdade a gente tem uma máscara que a gente se apresenta para o público, né, para a sociedade, né, como as pessoas gostam de nos ver. E eu até relatei o caso de uma pessoa muito querida que dizia: olha, eu tenho uma máscara que eu me apresento, porque a máscara as pessoas vão me aceitar, porque se eu me coloco como realmente sou, eu perco o emprego, não tenho amigos, ninguém gosta de mim, então eu ponho uma máscara, as pessoas gostam que eu seja assim, eu sou assim. Mas por dentro era um fervilhar de conflitos. Inclusive essa pessoa hoje atinge os 50 anos bastante triste, amargurada, porque não trabalhou por dentro, trabalhou só por fora, pôs uma máscara e era sorrisos, cumprimentos, né? Manteve o emprego, conseguiu crescer os filhos, mas não é uma pessoa feliz. Então a gente dizia, nós, para nos conhecermos, temos um pequeno exercício humilde, né? Uma sugestão de nós nos colocarmos na frente do espelho todos os dias e perguntarmos: quem sou eu? Mas com uma sinceridade, com um desejo de descobrir quem sou eu. Porque aquilo vinha saindo do fundo do nosso inconsciente, vindo à tona, e nós conseguimos descobrir, de repente depara com aquelas, né, circunstâncias: quem sou eu sou assim, né? E nós vamos talvez deparar com coisas que não vai nos agradar, né? De repente nós vamos constatar que somos ciumentos, muitas vezes perversos, maledicentes, rancorosos, né? Muitas atitudes que nos fazem profundamente infelizes. Mas mesmo que esses dons de caráter, elementos do nosso caráter, esteja conosco há milhares de anos, ainda assim nós vamos ter que entender que nós não somos assim. Nós estamos assim. Estamos ciumentos, maledicentes, amargurados, invejosos, rancorosos, mas não somos assim. Nós fomos criados à semelhança de nosso Pai Celestial, que é todo bondade, todo amor, toda ternura, todo perdão, toda misericórdia, toda fraternidade. E é isso que nós somos, né? E é isso que nós temos que trazer para dentro, para fora de nós, não é? Extroverter de nós. E então nós chegávamos, né, a um ponto em que nós dizíamos que Jesus não veio trazer uma religião, né? Uma religião é coisa
do nosso momento evolutivo, que somos criancinhas, né, na escala evolutiva. Ele veio trazer elementos do psiquismo que nos fortalecesse. Então ele veio trazer o perdão, a fraternidade, a fé, a bondade, a caridade, o amor por excelência. Então esses elementos é que nós temos trabalhado continuamente, e outra vez tomamos a fé para trabalhar, não é? E as pessoas, e a fé, quando a gente fala de fé, a pessoa logo pensa em religião. Não é. Inclusive tem uma pergunta: qual é a sua fé? Eu sou protestante, sou católico, eu sou espírita. Não é nada disso. Fé não tem a ver com religião. E Kardec muito seguramente compreendeu, porque ele coloca no capítulo 19 a fé humana e a fé divina. Então ele compreendeu, claro, que fé não tem a ver com religião. É um elemento do nosso psiquismo, é uma coluna que sustenta o nosso psiquismo, né? E as pessoas costumam dizer assim, não é? Ele perdeu a fé. Não, ele não perdeu a fé. Não dá para perder uma coisa que é inata ao nosso psiquismo. Pode enfraquecer. A pessoa fica enfraquecida pelos seus reveses, pelos seus conflitos internos. Eu me lembro dessa mesma pessoa que eu tomo como exemplo, com muito amor, que é uma pessoa que eu amo muito, mas essa pessoa, de certa feita, perdeu o emprego por mostrar-se conflitada e ficou um tempo desempregado, muito tempo, e dizia: eu não tenho mais fé em nada, não acredito em mais nada, não é? Então, não é que perdeu, a fé enfraqueceu nessa pessoa, ficou enfraquecido, né? Porque a fé é um elemento que nasce conosco, é inerente a nós, não dá para a gente perder. Tanto que eu vou ler esse trecho do Evangelho, porque depois nós vamos usá-lo, né? Que diz assim: a fé é o sentimento inato no homem. Quer dizer, nasce com ele, você não adquire fé. Você precisa adquirir. Não, ninguém adquire fé, ela está em nós, você cultiva a sua fé. Ele é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Olha só, é o sentimento inato da sua destinação futura. Nós temos um caminho a percorrer, e nós vamos ver isso pelo nosso pequeno texto. Fica muito difícil para nós compreendermos certas coisas, mas nós temos que tentar. Que a nossa vida, o tempo no mundo espiritual, ele é eterno. Ele está continuamente passando. Não tem dia, não tem hora, não tem noite, não tem calendário. O tempo vai correndo. E a nossa vida é assim, ela é eterna, ela vai andando. E nós vimos para a Terra e voltamos, mas a vida continua. Aqui ou lá é sempre a sequência de uma etapa, depois vem a outra etapa. E está tudo organizado para a nossa vida. Está organizado por milênios, por milhões de anos. E então, nós temos que ser fiéis a esses caminhos a percorrer. E então, o que nós vamos entendendo disso tudo, né? Que os problemas que nós temos na nossa vida são problemas decorrentes da nossa falta de fé. Todos os nossos problemas são decorrentes da nossa falta de fé. Olha só, se o seu problema é desamor ou amor, não é? Esse não é um problema, é um sintoma. O problema mesmo é a falta de fé. É por não ter fé na minha destinação. Eu vou voltar ao caso, né, de algumas pessoas, ou daquele nosso irmão. Se sentia mal amado, as pessoas perdiam o emprego, conflitado. Mas aquele lá não era o problema dele. Ele podia dizer: meu problema é que eu não fico no meu emprego, fico conflitado, me conflito com os meus colegas, sou dispensado. Aquele não era o problema. Aquele era um sintoma do seu problema maior, que era a sua falta de fé. Era uma pessoa que não foi fiel aos objetivos da sua vida, para os quais ele veio. O nervosismo que as pessoas às vezes têm, um nervoso, ou a falta de serenidade. Isso não é um problema. Então, meu problema é que eu sou nervoso. Tudo dá errado para mim porque eu sou nervoso, porque eu sou nervosa. Eu fico nervosa, eu brigo com a pessoa errada e dá... Não.
o seu problema não é você ser nervoso, o seu problema é a sua falta de fé. Se tivesse fé na sua predestinação, as coisas correriam tranquilamente. O nosso problema deriva sempre da nossa falta de fé, que é a fé é a mãe de todas as virtudes. E podemos estender isso por todos os caminhos da nossa vida. Se o casamento vai mal, é porque há uma falta de fé na pessoa, aos seus caminhos reais. Qual que seriam os caminhos reais da pessoa? Às vezes a pessoa está enclausulada ali naquela concha doméstica, e ali ela tem ciúmes, ela briga, ela não consegue extroverter-se dali, ela só pensa nos seus filhos, e ali começa a ter conflitos. Qual que seria a sua fidelidade à vida? Ela veio para amar não só aquela família, toda a humanidade à sua frente. Se ela trabalhasse um pouco em prol do seu irmão, um pouco em prol daquele que está lá fora, ela poderia organizar os seus caminhos, ser feliz dentro de casa também. Há que amar os que estão ao nosso lado, extrovertendo esse amor para aqueles que estão lá fora. Foi a falta de fidelidade aos seus objetivos enquanto espírito eterno que faz conflitar dentro do lar. Na profissão, a mesma coisa. Esse irmão que conflitava sempre dentro do seu emprego era uma pessoa muito mediúnica, que não aceitava de forma alguma optar por uma religiosidade. Não falo religião, porque não adianta nada a religião. Nós temos que ter religiosidade. Qual é a diferença? É que religião, basta você ir a uma igreja e você atender a cerimônia, ao ritual, né? Levanta, senta, levanta, pega o livrinho, guarda o livrinho. Isso é ter uma religião, ter um culto, né? Orar da boca para fora, recitar ladainhas inteiras. Isso é ter religião. Mas isso não traz a paz interna. A paz vem com a religiosidade, que é uma coisa psíquica, um sentimento de religiosidade, é olhar Jesus como mestre por excelência e seguir as suas leis, o seu evangelho. Isso é ter religiosidade, que é uma função psíquica do ser humano. Sem isso, não somos fiéis aos nossos caminhos. A saúde é a mesma coisa, não é? Se eu não tenho fé, eu enfraqueço o meu psiquismo. Como é meu psiquismo que comanda meu corpo, eu enfraqueço de corpo também. Então, a causa de tudo é a fé, que é um sentimento inato dentro de nós. Muito bem, mas eu dizia ainda há pouco que a nossa vida, ela é assim eterna. E em dois planos. Ora, estamos no plano espiritual, ora no plano material. Mas é a mesma vida. Ela flui em dois planos. É a mesma vida. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Quando nós vimos para a Terra, nós temos caminhos que são predestinados, são inexoráveis, não dá para fugir dele, não é? Nós estudamos muito isso, podemos usar os elementos que estudamos. Nós já vimos normalmente casados com uma pessoa. Quando a gente olha para aquela pessoa e diz, não, mas é ele, é ela. E os pais dizem, não, com esse não, você não vê que só dá problema, você não pode casar-se com essa pessoa. Não, mas é esse, sem esse eu não vivo, eu morro se eu não caso com esse. Mesmo que vá conflitar depois, é a pessoa da nossa destinação, é um caminho inexorável. Por que a gente opta por um emprego e não por outro? Porque naquele emprego que a gente optou, nós vamos encontrar as pessoas com quais nós temos que nos relacionar. Pessoas às vezes difíceis, perturbadas, mas é lá que nós temos que estar. Mesma coisa, onde nós temos que nascer, naquele lugar que nós temos caminhos a desenvolver ali. Muito bem. Então, vejam vocês, a pessoa faz um sacrifício para estar numa profissão. Ela luta, estuda, muitas vezes com fome, com frio, né? Vai para a faculdade à noite e volta cansado, meia-noite, dorme 1 hora, levanta às 6 da manhã, aquele sacrifício para ter aquela profissão, depois luta para levar aquela profissão adiante. É inexorável no seu destino, ela tinha que ter aquela profissão. E ela é feliz quando realiza aquele, ela gosta, ela não sente canseira. Mesma coisa a mãe.
ela trabalha, né, de graça, tem todas as funções de graça ali, né, e trabalha e luta e é feliz quando vê os filhos crescidos, mas eu fui fiel ao meu destino. Meus filhos estão crescidos, eu os eduquei, fiz o melhor que pude. Não fui perfeita, não fui, mas fiz o melhor que pude. Aquele que trabalha na roça ali, de sol a sol, contente, com a mão calejada, acariciando a plantinha que vem, está sendo fiel ao destino ao caminho da sua destinação, né? Mas vamos um pouquinho mais adiante, né? Quando nós somos fiéis a esses caminhos, nós conseguimos gozar de paz. Nós conseguimos uma coisa interna que diz que estamos no caminho certo, que é aquele ali que nós vamos seguir. E quando eu lembro que eu coloquei assim um cartaz, né, no guarda-roupa dos meus filhos, na porta, para eles terem que ler sempre, que diz assim: quando você for escolher a sua profissão, você não se preocupe. A primeira coisa que você tem que se preocupar é quantas pessoas você vai ajudar com ela. O quanto essa profissão vai trazer de bem-estar para a humanidade. O quanto as pessoas vão crescer com o seu trabalho. E não o dinheiro que ela vai dar. Porque o dinheiro vem como acréscimo. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. O dinheiro vem como acréscimo e vem trazendo paz. Agora, se você buscar a primeira coisa, o dinheiro, dando dinheiro não interessa o resto, você vai ter o dinheiro provavelmente, mas não vai gozar de paz. Então, o dinheiro fica fraco, né? E não é suficiente para a sua felicidade, né? Então, é muito importante saber o que eu quero ser da vida. O que eu quero ser como profissional. O que eu quero ser como cidadão. Por quê? Pode parecer, mas que estranho, que tem isso a ver com o espírito, né? Que caminho será que ela está enveredando agora para perguntar o que eu quero ser como pessoa, o que eu quero ser como cidadão? Tem muito a ver. Porque na psicologia moderna, o ser humano é assim definido: um animal físico, psíquico e social. Porque nós somos animais racionais mesmo, por mais que a palavra soe dura. Físico é de uma importância extrema, porque esse corpo é o meu corpo que me permite viver na Terra e estabelecer a minha vida de relação, não é? É porque eu tenho 5 sentidos que eu me relaciono com o mundo que está ao meu redor. Então esse corpo é de uma validade assim, de um valor relevante, né? Psíquico, sou eu enquanto espírito, é o eterno, aquele que vai e que vem de um plano ao outro, mas que caminha pela eternidade realizando a sua destinação. Social é muito mais importante do que possamos imaginar, porque o social significa aquilo que Jesus colocou. Ele disse assim: onde 2 ou mais estiverem, eu lá estarei. Social significa me relacionar com as pessoas, estar com elas, viver as pessoas, muitas vezes sofrê-las, porque nesse relacionamento há uma dificuldade sempre muito grande. Então estar com as pessoas, viver as pessoas, faz parte da nossa destinação enquanto espíritos eternos. E cada pessoa que se aproxima de nós é muito importante. Nós temos um mal ver de dizer assim: eu passei ali no tráfico e eu briguei, né? Falei um monte, eu não vou ver mais mesmo. Ou então, uma pessoa fez uma coisa que eu não gostei, eu já corto relação com ela. Isso aí não existe para mim. E as pessoas costumam dizer: fulano já não existe para mim, morreu. É uma coisa muito complicada e muito difícil, porque nós temos que voltar. Cada pessoa que se aproxima de nós é de uma importância suprema. E nós temos que aproveitar. Se nós tivéssemos esses conhecimentos, são de uma importância muito grande, porque se eu tivesse consciência disso, todos os momentos da minha vida, cada pessoa que se aproxima, eu estaria atento. É uma a mais para eu me acertar. É uma a mais, sempre que se apresenta, oportunidade a mais, sempre são oportunidades, não é? De estar errando
de estar acertando quantas vezes forem necessárias para depois atingir um acerto final. Então, essa que acertei definitivamente, está tudo bem? Então, essa já não tenho mais problema com ela, né? Mas, se nós deixamos pelo meio do caminho, temos que voltar para refazer esses caminhos. Para a gente ler lá no Evangelho, que fé é ser fiel aos caminhos da sua predestinação. Mas como é que eu sei quais são os caminhos da minha predestinação? De repente eu vejo, acho muito bonito seguir meus caminhos, mas quais são? Né? Quem me dirá quais são os caminhos da minha predestinação? Né? Então é mais ou menos assim. Nós temos armas preciosas para descobrir os nossos caminhos. Primeiro esse que nós acabamos de dizer, sempre tenha em mente o que no seu comportamento causa para os outros. As coisas que você faz são boas? Alguém cresce com o que você faz? Ou só as pessoas caem? Nunca ninguém se aproveita? Então, não pode ser não estou sendo fiel. Porque eu sei, se eu tenho um mestre que eu bato no peito e digo, mestrezinho, né? Então, ele veio para levantar a humanidade. Se o meu procedimento não levanta as pessoas, eu já tenho que ficar esperta. Não era por ali, não é? Mas ainda a prece, orando, pedindo a Deus que sempre nos mostre os caminhos da nossa predestinação. Então, dizem os nossos maiores que orar é falar com Deus e meditar é fazer silêncio para ouvir a resposta. Então, na meditação, naquele silêncio interno, a gente acaba ouvindo intuitivamente qual é o caminho da nossa destinação, por onde é, porque sempre tem aquela encruzilhada, né? Que profissão que eu vou seguir? Que emprego eu vou aceitar? Eu tenho 2 ofertas, né? Que emprego eu vou aceitar? Será que eu mudo para uma cidade? Eu tenho uma chance de ir para os Estados Unidos, vou ou não vou? Ore e peça a intuição de o que você deve fazer. Né? Qual é o caminho correto a seguir? Esses são caminhos básicos, mas eu já então escolhi. Como é que eu vou saber realmente que aquele é? Na verdade, eu tenho que ter fé pelo que escolhi. Mas, quando você entra num túnel, você não vê logo o final do túnel. Você entra naquele túnel e você vai andando, vai caminhando, né? E procurando as luzes. Se você vê que você segue o contorno do túnel, você percebe que você está chegando. De repente você vê uma luz lá na frente, você, estamos no caminho certo, estamos chegando até lá. E é mais ou menos isso que nos acontece. Se nós estamos no túnel correto da nossa destinação, nós sentimos uma paz, uma coisa boa. Era meu caminho. Eu sinto que eu piso em terra firme, eu quero ir por aqui. É gostoso, eu tenho força, me dá uma gana, eu quero estudar, eu consigo ir para a faculdade numa canseira enorme, ou eu consigo suportar os entraves, mas esse é meu caminho. As pessoas dizem, mas é o que eu quero. Fulano, você não está cansado? Mas é disso que eu gosto. Mas é duro, né? Mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto do meu serviço. Então você está no caminho correto. Quando você sente um conflito, uma tristeza, uma angústia, um mal-estar por dentro, não era o seu caminho. Toda a sua alma se revolta, diz, não é por aí, acorda. Não é esse o caminho que eu quero seguir. Sai desse caminho. Não é? Aliás, em todos os caminhos. Nós temos essa novela das 8, aquela personagem, não é, que é uma garota de programa, ela sente uma angústia infinita, uma angústia que está assim, acabando com ela, porque aquele não é o seu caminho, da sua predestinação. E ela vai ter que voltar para refazer os seus caminhos, né? Então, enquanto nós seguimos caminhos errados, nós temos uma dor que como se fosse assim um corretivo. A dor é um corretivo, né? Nos liderando para o caminho correto. Muito bem. Quando nós podemos nos perguntar, a que caminhos estamos percorrendo em benefício da nossa saúde, por exemplo? Olha, saúde física, emocional e espiritual. Um exemplo só. E é muito importante, porque a saúde tem a ver com a manutenção do nosso instrumento. Vícios de comportamento. Se a pessoa fuma, se ela bebe, tem o hábito da bebida, né, o hábito ritmado de beber, se a pessoa
corre muito com o seu carro, né? É uma pessoa que corre muito, que dirige mal, é uma pessoa que não é feliz, ela está pondo em risco a sua vida do outro, ela não pode estar contente, ela está buscando uma coisa, correndo em busca de alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, se a pessoa tem comportamentos errados, come demais, né? Come compulsivamente, ou não se alimenta, parece que quer que o corpo se esvaia. Então, se a pessoa tem esses comportamentos que atrapalham a sua saúde, não são os caminhos da sua destinação. Vícios emocionais, não é? As pessoas que têm vício de comportamento, são irritadiça por excelência, nervosa demais, né? Pessoa maledicente, pessoa que diz, não perdoo de jeito nenhum, eu guardo aquele rancor até o dia da minha vida, se eu encontrar a pessoa caída ali, eu piso por cima dela. Ouvimos, infelizmente, frases tristes como essa. São vícios de comportamentos mentais que não são caminhos para nós perseguirmos, não é? E também um benefício imenso, já falei, a religiosidade. Cultivar essa função psíquica de religiosidade que nos aproxima de Deus. Às vezes a pessoa não aceita o seu caminho, né? Tem um exemplo que eu falei da moça da novela das oito, ela não quis sacrifício, ela queria viver uma vida fácil, com bastante dinheiro, não foi fiel. O ladrão não é fiel, o caminho dele não era ser ladrão. Ele não foi criado para ser ladrão. Será que ele foi criado para chegar aqui e apontar um revólver, tomar o carro do seu irmão, tomar a bolsa? Não foi para isso que ele veio, não foi para isso que aquela moça veio, para fazer programas, para ter muito dinheiro, para gastar com o supérfluo. Não foi para isso. A pessoa sendo infiel, ela vai deparar-se ou nessa ou em outra existência com a dor corretiva, que vai colocá-la no seu verdadeiro caminho. Muito bem, olha só, se nós somos infiéis aos caminhos e perdemos o amor próprio, começamos a desgostarmos de nós mesmos. Toda vez que nós temos um vício, que nós perdemos o amor próprio, começamos a nos desgostarmos. Porque o amor não é aquilo que a gente pensa, né? Ter uma pessoa que nos satisfaz sensualmente. Não é isso. O amor é todo um universo de relações. O amor é tocar os outros, é passar uma energia positiva. O amor é doar-se de 1000 formas, em cada momento que haja uma oportunidade, alguém me pediu um socorro, é a minha chance de amar. De repente não tenho mais aquela chance. Sempre que eu passo por alguém na rua, com necessidade, eu penso, nunca mais eu vou ter essa chance, eu vou ter outra, mas essa não, essa é única. Cada chance de servir o nosso próximo é única. Ele esteve no nosso caminho. Como o samaritano que encontrou o ferido na estrada, passaram por ali um levita e um doutor da lei. Mas o caído da estrada foi socorrido pelo samaritano. Estava ali esperando por ele, ele cumpriu a sua destinação. Assim nós também podemos estar com isso. Ainda não poderemos terminar hoje esse assunto, né? Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer, porque isso aqui é demais importante, olha. Sócrates tinha uma colocação belíssima que era assim: nós somos ébrios, caminhamos feito ébrios, melhor então nos apoiarmos em solo firme do que ficarmos segurando um mastro de navio, porque ficamos à deriva. E eu achei isso tão lindo que eu trouxe para nós estudarmos juntos. Nós somos ébrios mesmo, vamos para lá e não é. Corremos para cá, será que agora é aqui? Às vezes com religião, com um namorado, com marido, com esposa, com amigos, fomos ébrios, correndo para lá e para cá na vida. Então ele diz assim, melhor seria que nós pisássemos em terra firme, do que ficar segurando no mastro de navio à deriva, e o navio vai com a onda para um lado e a gente vai também, aliás, só eu vou na onda, né? E vai para lá e vai para cá. Por que nós dizemos isso então? É melhor nós nos apoiarmos sobre as coisas que temos domínio. Apoiar em terra firme é como nos apoiarmos nas coisas que nós temos domínio. Apoiarmos no que nós não temos domínio é ficarmos à deriva, segurando no mastro do navio. E quando nós exigimos que alguém goste de nós, nós estamos segurando no mastro do navio. Quando nós exigimos que as pessoas deem uma coisa a nós
Nós estamos segurando no mastro do navio. Quando nós falamos que as coisas venham dos outros, eu quero ser querida, eu quero que me deem, eu quero amor, eu quero amizade. Quando nós esperamos tudo isso, nós estamos segurando no mastro do navio. O que seria estar em terra firme? É quando eu digo assim, a pessoa não gosta de mim, mas eu gosto dela. Eu posso fazer por essa pessoa essa coisa, eu vou fazer. Porque se alguém me odeia, o problema é dele. Mas se eu odeio, o problema é meu. E eu vou ter que responder por esse problema. Então, mais uma vez, nós voltamos à colocação lá do comecinho. Viver do amor que se dá e não do amor que se recebe. Porque daquilo que eu dou, eu estou pisando em terra firme, me apoio naquilo que eu posso fazer. E se eu espero só receber, eu estou segurando o mastro do navio à deriva, e não sei aonde é que eu vou parar. Às vezes vou sofrer muito e não sei aonde vou parar. Como falta apenas um pensamento, podemos terminá-lo, né? Porque as pessoas me perguntam muito isso, e eu tenho que falar sobre isso. Eles dizem assim, eu tenho um filho que ele é drogadito, né? E o que eu faço com ele? Eu ponho para fora da minha casa?